Oi, pessoal, vamos falar rapidinho aqui do que vocês precisam saber para a espirometria, tá? Então, primeiro ponto, a gente tem que atentar para os critérios de aceitabilidade e reprodutibilidade das curvas. Fluxo, volume e volume-tempo. Lembrem lá das morfologias, né? Fluxo, volume e volume-tempo, tá? A gente tem sempre que pensar e lembrar dessa morfologia da curva, tá? Sempre olhar os dados antropométricos do paciente, gênero, idade, etnia. Por quê? Porque isso tem uma influência direta nos preditos do teste. Se eu tenho um paciente de 1,70 com 70 quilos e a gente coloca lá no software 1,70 e 100 quilos, a gente vai ter uma alteração muito importante, tá? Quando que a espirometria é normal? Quando eu tenho VF1, CVF acima de 0,7 ou acima do limite inferior da normalidade, uma CVF acima de 80%, e um VF1 acima de 80% do predito. Lembrem, tirou nota 8, passou de ano, tá? Então, lembrem desses critérios aqui, VF1, CVF maior do que 0,7 ou limite inferior da normalidade, CVF e VF1 acima de 80% do predito, tá? E quando que isso é patológico, pessoal? A gente tem um distúrbio obstrutivo aqui, VF1, CVF menor que 0,7 ou menor do que o limite inferior de normalidade, então lembra da dica, olha sempre primeiro ali no VF1, CVF, de preferência pós-broncodilatador. Se for uma relação menor do que 0,7 ou menor do que o limite inferior de normalidade, é obstrução. Se ele vai ser um distúrbio obstrutivo simples, se vai ser um distúrbio misto, aí você vai ver são outros 500, tá? Mas VF1 CVF menor que 0,7 ou menor que o limite inferior de normalidade, com VF1 menor do que 80% do predito, CVF normal ou alterado, é distúrbio obstrutivo. Se a CVF estiver alterada, a gente vai fazer aquela continha do predito. Predito de CVF menos predito de VF1. Se for maior do que 25, provavelmente a causa dessa restrição associada, dessa redução de CVF, é por conta de hiperinsuflação. Se tiver entre 12 e 25, o mecanismo é incerto. Se for maior do que 12, aliás, está errado aqui, menor do que 12, a gente tem um distúrbio misto, tá? Lembrem, alguns autores lá que eu falei que fica confuso, né? Alguns autores falam que tem que ser menor do que 5 e não menor do que 12, tá? Que é menor, tá, pessoal? Menor do que 5 e ou menor do que 12, tá? Isso pode variar, tá? Mas em geral, decorem isso daqui. Maior que 25, hiperinsuflação. 12 a 25 não dá para saber o que é. Menor do que 12, provável restrição associada, tá? Lembrem, na dúvida, sempre determinação de volumes pulmonares por pletismografia, tá? Critérios de resposta broncodilatadora. VF1 ou CVF, né? A variação de VF1 CVF pré e pós, maior do que 200 ml e 12% do absoluto. Lembrem, se VF1 já respondeu o critério e CVF está normal, beleza, já tem critério broncodilatador. O contrário também é verdadeiro. Se CVF alterou e VF1 não alterou, também tem resposta broncodilatadora positiva, tá? Lembrem, essa diferença percentual é do absoluto, a gente não faz diferença em relação ao predito, tá? A gente vai estimar também a gravidade do distúrbio, então VF1, a gente tem ali, se o VF1 for de 0 a 40% é grave, de 40 a 60% é moderado e de 60 a 80% é leve, tá? O distúrbio vai ser indeterminado quando eu tenho uma relação normal, VF1-CVF acima de 0,7 e uma redução proporcional de CVF e VF1, lembrando que essa redução proporcional tem que estar entre 50% e 80% do predito, tá? Se for menor do que 50% do predito o CVF, a gente pensa em distúrbio restritivo, tá? E se o paciente tiver clínica, você tiver sugestão ali de que o paciente tem alguma doença fibrosante, menor do que 65%, a gente também acredita que isso seja um distúrbio restritivo, tá? Lembrem de classificar a gravidade do distúrbio restritivo, então você vai avaliar o predito do CVF, se for menor do que 50% é grave, entre 51% e 59% é moderado e acima de 60% ou acima do limite inferior da normalidade ali é leve, tá bom? Aliás, entre 60% e o limite inferior da normalidade é leve, tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí, pessoal. Bons estudos, um grande abraço.